A vitória do Internacional diante do Monson garantiu o Colorado com a melhor campanha da primeira fase do campeonato estadual. Com isso, o Colorado vai decidir a semifinal em casa e vai enfrentar a equipe do Caxias numa melhor de 2 confrontos, começando no Estádio Centenário e sendo decidido no Estádio Gigante da Beira-Rio. Durante a sua entrevista coletiva, Roger Machado falou sobre a lesão de Alan Patrick e também de Wesley e ressaltou a importância e o trabalho que tem sido feito com Vitor Gabriel. Aliás, mais uma atuação sólida do zagueiro colorado. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar bastante sobre o Internacional, depois da vitória sobre o Monson pelo placar de 2-0 no Estádio Gigante da Beira-Rio. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal e me ajudem a atingir a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal até o final do Campeonato Gaúcho. Conto com a participação e com a contribuição de todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Tá certo, galera? Vamos falar então sobre a vitória do Internacional, a boa atuação colorada e que teve muito o dedo do técnico Roger Machado nesse triunfo. Porque o Colorado teve 2 desfalques importantes, Wesley e também Alan Patrick, mudou o seu esquema e mesmo assim o padrão de jogo continuou. Aliás, a opção do técnico Roger Machado de utilizar Rafael Santos Borré ao lado de Ener Valencia parece que aos poucos vai se acomodando e os dois jogadores vão se entrosando cada vez mais e a partir disso o rendimento vai melhorando. A gente tem visto um Ener Valencia muito mais participativo, um Ener Valencia que contribui com as jogadas, que divide bolas, que luta dentro das 4 linhas para ser um dos principais jogadores. E o Rafael Borré, que deu uma assistência para o gol do Bruno Henrique, ainda criou outras oportunidades e apesar do pênalti perdido, também fez uma boa atuação. Outros jogadores que se destacaram, a gente vai continuar ampliando e destacando durante o vídeo de hoje. Mas, falando sobre a partida, que começou, vamos ser bem sinceros, a partir dos 8 minutos do primeiro tempo, por conta da forte chuva que acabou alagando o gramado do estádio Beira-Rio, e depois da retomada é que foi possível perceber a movimentação e também o quão entrosado e bem treinado estava a equipe colorada. Outro destaque da equipe foi o Ronaldo. O Ronaldo fez talvez uma das suas melhores atuações com a camiseta do Internacional. Jogando na primeira função, distribuindo passes, distribuindo as jogadas, sendo importante nos desarmes e nas divididas. Foi uma boa atuação do volante contratado junto à equipe do Juventude. Inclusive o Roger Machado destacou a importância desse jogador, o estilo de jogo dele e a característica de ser um primeiro volante que consegue, de uma certa forma, participar cada vez mais das ações e do início das jogadas. Então o Ronaldo também fez uma boa atuação, assim como o Bruno Henrique, que além do gol foi a escolha do técnico Roger Machado para substituir o Alan Patrick na linha de 3 meias. Foi uma linha de 3 meias diferente, porque ele colocou o Vitinho pelo lado direito, colocou também iniciando a partida o Carboneiro pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique sendo o jogador que faria a ligação da defesa para o ataque, já que optou por Ener Valencia e também o Rafael Santos Borré lá no ataque. Bernabei, bom jogo também, fez a sua atuação de costume. Carboneiro sempre muito participativo, né? Às vezes fechando um pouquinho mais por meio, assim como o Vitinho, que do lado direito centralizava um pouco mais as jogadas. Então o Inter tem encontrado essas alternativas, principalmente para dar espaço para seus laterais. Tanto o Brian Aguirre, que fez uma atuação ok, quanto a participação do Bernabei. Se fosse colocar um jogador assim que não teve o rendimento no mesmo nível dos demais, foi o Rohel. Não gostei muito da atuação do Rohel, mas também a defesa não foi muito exposta, não foi muito exigida, então ele acabou não comprometendo tanto. Mas em algumas jogadas que precisava dele, ele acabou não tendo, não fazendo uma boa partida. Ao contrário do Vitor Gabriel. E aí a gente precisa falar muito sério sobre esse jogador. O Vitor Gabriel talvez seja um dos melhores jogadores do Inter na temporada. A importância dele, o surgimento dele, principalmente a partir de uma necessidade do Inter de ter esse zagueiro pelo lado esquerdo, ela é fundamental.
O Internacional encontrou o seu zagueiro e o Roger Machado tem lapidado cada vez mais esse atleta e falou, inclusive, na entrevista coletiva sobre isso. Né? O Vitor Gabriel, ele era um lateral esquerdo, né? Talvez até mais ofensivo do que defensivo, e ele foi utilizado como zagueiro desde o ano passado no Sub-20. Quando o Roger Machado acabou observando um dos jogos, ele salientou isso, numa necessidade por jogadores expulsos, ele acabou entrando no sistema defensivo e ele perguntou para o Pablo, que era o técnico na época, hoje auxiliar fixo do Internacional, o Pablo Fernandes, e ele perguntou, olha, esse jogador ele é zagueiro, joga direto como zagueiro ou foi só numa emergência? E aí o Pablo disse, não, às vezes ele atua nesse setor. E aí o Roger pediu, coloque ele mais vezes porque a gente tem um potencial zagueiro no elenco. E aí foi isso que acabou acontecendo, houve toda essa mudança, toda essa alteração, começando desde a temporada passada e cada vez mais o Vitor Gabriel foi incluído dentro desse cenário. E a gente está vendo todo o resultado, tempo de bola, saída de bola. Hoje ele deu uma assistência pro gol do Carboneiro de 30 metros, 40 metros, absurdo. A bola chegou no pé dele, ele colocou certinho na profundidade pro Carboneiro, que fez o cruzamento, a bola desviou e acabou morrendo no fundo da rede. Então, além de ser um jogador que contribui muito bem defensivamente, hoje ele deu um carrinho num gramado molhado, jogo difícil, um carrinho preciso para desarmar o atacante do Monson dentro da grande área. Então é um jogador que está participando muito bem defensivamente e também na parte ofensiva, armando jogadas, tal como faz o Vitão em alguns momentos. O Vitor Gabriel tem essa qualidade também de fazer pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Então, aquela necessidade, aquela urgência de contratar um zagueiro, ela até exista, né? Mas como não tem mais tempo para contratar para o Campeonato Gaúcho, e a gente está avisando aí Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil, esse jogador que chegar, ele vai ter que trabalhar e muito para tirar o Vitor Gabriel da condição de titular hoje do Internacional. Principalmente porque é um zagueiro que atua pelo lado esquerdo, tem feito uma ótima parceria com o Vitão, tem participado da saída de bola, ele sendo inclusive o jogador que inicia essa saída de bola, pegando a bola do pé do Antony e distribuindo ou para o Vitão, ou para o Fernando, ou para o Thiago Maia, ou outro jogador que acaba aparecendo na linha adiantada. Tudo isso porque ele vem sendo trabalhado para ser essa solução para o sistema defensivo. Então, ótimo jogo do Vitor Gabriel de novo, é um jogador diferenciado, nesse momento talvez uma das revelações do Campeonato Gaúcho e brigando aí para estar na seleção do Campeonato Estadual, com certeza como um dos melhores zagueiros da competição. Para fechar o vídeo, pessoal, eu quero falar sobre as lesões de Wesley e também de Alan Patrick. O Wesley teve uma lesão muscular de grau 2, divulgada pelo Internacional, e o Alan Patrick teve uma lesão no tendão do tornozelo. Vamos lá, o Roger Machado ele não quis dar um prazo de recuperação para esses jogadores quando questionado na entrevista coletiva, mas ele disse que não vai ser uma recuperação em uma semana, não vai ser uma recuperação em 10 dias, mas também não quis cravar que os jogadores não participarão mais do Campeonato Gaúcho. Se tratando de uma lesão muscular, a gente sempre parte aí de 2 semanas, né? Uma lesão de grau 2, vamos lá, 20 dias, quem sabe até mais do que isso. Tudo vai depender de como será feito esse tratamento e como o corpo do Wesley vai corresponder a esse tratamento que será feito. Praticamente está fora, na minha opinião, mas não é certo, o Inter não confirma isso. Mas pelo que a gente tem observado de costume, de histórico desse tipo de lesão, pode chegar a 1 mês e aí ele estaria fora. A situação do Alan Patrick, ela também vai passar muito por como vai ser tratada essa situação. O Roger chegou a citar na entrevista coletiva que na volta de Juí, o Alan Patrick estava mancando. Hoje, o Taigor Jank, por exemplo, viu o Alan Patrick, conversou com o Alan Patrick na zona mista e ele estava caminhando normalmente, tanto que o Roger confirmou isso. Mas é uma lesão de tendão, então precisa ser tratada, precisa ter todos os cuidados para que esse jogador fique à disposição. Há também daqui a pouco a necessidade, numa final, daqui a pouco do jogador antecipar esse retorno, só que aí existe o risco dele antecipar o retorno, aumentar essa lesão e aí ficar de fora de partidas mais importantes que seriam Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E o Inter, né, as atuações do Inter, o trabalho do Roger tem mostrado que existe alternativa, existe vida sem Alan Patrick. E eu não quero dizer que a atuação contra o Monson ela pode basear tudo isso. Mas existe um esquema, existe um trabalho e existe a possibilidade de substituir.
seja, né, originalmente colocando ou um Carboneiro ou um Vitinho centralizado como armador, ou justamente nessa opção de ter 2 atacantes. São possibilidades, o Inter trabalha para isso, o Roger trabalha semanalmente isso. Mas fica, né, aí a dúvida, o mistério relacionado a quanto tempo esses 2 jogadores vão ficar fora. Eu diria, pelas informações que a gente buscou, inclusive durante a Maratona Mais 45, junto com o Lucas Colar no Voz do Gigante, que pode variar aí de 15 a 30 dias, 40 dias, quem sabe, o Alan Patrick, e também tem a situação envolvendo o próprio Wesley, que pode ser aproximadamente um mês e meio também. Mas vamos ter calma, vamos aguardar para ver como será a recuperação desses 2 jogadores. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu comentário sobre a atuação do Internacional nessa vitória diante do Monson. Ativa as notificações, compartilha o conteúdo, só clicar no botão que tá aqui embaixo para te inscrever, e aqui tem os demais conteúdos do canal. Fechou? Valeu!